Fala pessoal, tudo bem? Temos agora uma questão do UFRJ, uma questão bem interessante, né? Um pouco diferente das questões que a gente fez até agora. Ele fala que essa figura azul, o ABCDE, né, com letrinhas minúsculas, é um pentágono regular e que ele está inscrito no retângulo ABCD. E ele pergunta se esse retângulo é um quadrado, né? Pela figura, talvez você podia dizer que sim, talvez que não, mas a gente sabe que não dá para confiar na figura. Então você vai ter que procurar algum tipo de argumento mais forte para sustentar a tese de que ou isso é um quadrado ou ele não é, né? Por ser um retângulo, a gente já sabe que os ângulos da figura são retos. E um quadrado, se é um polígono regular, além de ter quatro ângulos iguais, o que a gente já sabe que acontece, né? Porque os quatro ângulos são retos, ele precisaria ter lados iguais. Então, para que isso seja um quadrado, pense aqui comigo. Eu precisaria que a altura dessa figura, que eu vou chamar de H, fosse igual à largura, que eu vou chamar de L. Beleza? E a ideia que eu vou usar para resolver esse problema é tentar associar medidas do pentágono a esse comprimento L e essa altura H. Porque olhando para o pentágono, a gente vai tentar concluir se essas medidas são iguais ou se não são. Essa largura L, ela corresponde à diagonal do pentágono. Vê se você concorda comigo. Porque essa diagonal que vai do A para o D, ela vai pegar exatamente a largura do retângulo. Então, L tem exatamente medida da diagonal do pentágono. Agora, o que a gente vai precisar para continuar esse exercício, né? A gente vai precisar perceber que por conta de o pentágono ser regular, as diagonais que ele tem são todas da mesma medida. Então, essa diagonal vermelha, que representa o comprimento da largura do retângulo, não vamos nos esquecer, ela é exatamente igual a essas duas diagonais de cá. Bom, agora já dá para perceber que a largura e a altura não são as mesmas, né? Porque a largura é o exato comprimento da diagonal. E a altura não é. Porque a diagonal vai preencher esse tamanho da altura, mas ela tem que ficar, né? Ela tem que ficar meio torta para preencher isso daí. Então, dá para ter uma ideia de que não vai ser igual, mas vamos tentar refinar um pouquinho essa ideia. A altura do retângulo, ela vai aparecer aqui, que é a própria altura do seu pentágono. Vou fazer uma cor um pouquinho mais, né, notável. Aquele roxinho é muito, esse azul é muito forte, né? Acaba ofuscando outras cores que a gente tenta usar lá no meio. Bom, essa figura, que é o H, né, é a altura do pentágono, é a altura do retângulo, e sendo uma altura, forma um ângulo de 90 graus com a base. Agora veja, lembra que o L é a diagonal do pentágono? Então, esse L aparece aqui e aparece aqui. E olhar para esse triângulo retângulo vai fazer a gente perceber uma coisa interessante, né? Porque esse triângulo retângulo, ó, ele tem a altura do retângulo, do pentágono, como um dos catetos, e ele tem a largura do retângulo, o comprimento da diagonal, como sendo a hipotenusa. Só que uma das coisas que a gente viu na aula de triângulos é que num triângulo, o maior lado se opõe ao maior ângulo. E num triângulo retângulo, o maior ângulo é sempre um ângulo reto, né? Então a gente sabe que a hipotenusa necessariamente é maior do que a medida dos catetos. Então o que a gente conclui daqui? Que a largura dessa figura é maior do que a altura. E se a largura é maior do que a altura, os lados desse retângulo não são iguais. E se os lados não são iguais, ABCD não é equilátero, né? De novo, a largura é maior do que a altura, os lados não são iguais. E se não é equilátero, não tem como ser um quadrado. Não é equilátero e, portanto, não é quadrado. Perfeito? Isso responde a questão do enunciado, né? Não é um quadrado isso daí.
Espero que você tenha entendido. Até a próxima.